Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Começamos a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV da nossa cidade. O programa de hoje será um programa especial. Excepcionalmente nesta edição, nós não teremos os nossos convidados aqui na bancada do Cidade Aberta, porque a TV Cidade vai dedicar o programa Cidade Aberta de hoje para repercutir a reunião que ocorreu no final da tarde, início da noite desta quarta-feira, nas dependências da SICS em Farroupilha, quando foram abertos os números da situação que envolve o Hospital Beneficente São Carlos. Foram mais de 3 horas de reunião nas dependências da SICS em Farroupilha e mais de 80 representantes da nossa comunidade também estiveram presentes. Lideranças da área política, empresarial, prestadores de serviços, a imprensa e demais convidados foram até o auditório da SICS para conhecer como está o Hospital São Carlos. O Hospital São Carlos teve uma espécie de uma radiografia traçada, então, na reunião desta quarta-feira, que foi chamada pela Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios aqui de Farroupilha. O Cidade Aberta tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, tudo isso e muito mais é com o CID, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, ou então na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, via Facebook, a página da TV Cidade. TV Cidade Farroupilha, curta a nossa página e receba a nossa programação sempre de segunda a sexta-feira, então, das 19h30 até as 20h30, a edição inédita e a transmissão do programa Cidade Aberta. Como eu falava anteriormente, o programa de hoje será um programa especial. Nós não teremos também o espaço dos nossos apoiadores, teremos um único bloco bastante expressivo, porque vamos repercutir, vamos trazer para você que não foi até o auditório da SICS no final da tarde, início da noite desta quarta-feira, o resumo, o que de mais importante aconteceu na reunião que foi chamada pela SICS para colocar a realidade do Hospital Beneficente São Carlos. A possibilidade de fechamento da Casa de Saúde em Farroupilha está sendo colocada como muito próxima, se nada de novo acontecer, ou se não houver a injeção de recursos financeiros no hospital. A atual superintendente declara que é necessário emergencialmente 3,5 milhões de reais para evitar o fechamento do Hospital São Carlos. Caso isso não venha a acontecer até o final do mês de junho, é muito provável que a Casa de Saúde tenha as suas portas fechadas e Farroupilha ficaria sem hospital. A reunião na SICS começou com a abertura do presidente da entidade empresarial, Daniel Bump, que fez um balanço e explicou o porquê do envolvimento da classe empresarial junto à questão Hospital São Carlos. Segundo Daniel Bump, a SICS foi procurada ainda na primeira quinzena do mês de janeiro pelo grupo de trabalho instalado no Hospital São Carlos para também tentar colaborar na medida do possível. Diversas reuniões foram realizadas e também definiu-se a contratação de uma empresa de consultoria para o Hospital São Carlos. Uma empresa de Santa Rosa foi a vencedora e ainda em março, final de fevereiro, início de março, assumiu então o trabalho de consultoria no Hospital Beneficente São Carlos. E iniciou a explanação, então, depois da manifestação do presidente Daniel Bump, o responsável pela empresa de consultoria de Santa Rosa, o Valderi Zir, foi quem ocupou o espaço na reunião da SICS para detalhar sobre a situação do Hospital São Carlos. De imediato, ele colocou 2 grandes problemas: o aumento do endividamento da Casa de Saúde e também a baixa dos serviços prestados pelo hospital. Colocou ainda também de que o déficit mensal do hospital, ele oscila entre 900 mil a 1 milhão de reais por mês. Esse é o valor. E há uma dívida vencendo de aproximadamente
12 milhões de reais. Outra informação colocada também pela consultoria que atende o Hospital São Carlos dá conta de que o endividamento da Casa de Saúde beira hoje os 40 milhões de reais. E há um passivo trabalhista na ordem de 2 milhões de reais. Afora as instituições bancárias, os bancos, o maior grupo de credores a receber do Hospital São Carlos são os médicos, perfazendo em torno de 4 milhões e 300 mil reais. Também o hospital tem quase 2 milhões de reais em impostos atrasados. São muitos números. Vamos acompanhar a partir de agora, na exposição então do Valderis Zir, a situação do Hospital São Carlos a partir da consultoria que foi contratada para a Casa de Saúde. O comportamento dos resultados e do endividamento. Nós em 2008 chegávamos a ter um superávit. De 2008 para cá sempre teve deficitário. Se vocês fossem perguntar para mim assim, Zir, isso pode acontecer numa instituição dessa natureza? Um pouquinho pode. Porque é o natural desse tipo de negócio. Ele não vai, dificilmente você vai ver uma instituição filantrópica fazer ser 1 milhão positivo. Isso não é lógico. Não é lógico, né? Não é lógico. Ele sempre reinveste e faz o processo acontecer. A grande questão é que veio vindo num processo de déficit, né? E de 2014 para frente a coisa apertou bastante. E é observado aqui também, né, de que em 2016, já com algumas ações, vocês já conseguiram demonstrar que dá para fazer a virada. Tá? Dá para fazer a virada. Né? Porém, ao mesmo tempo, o nosso endividamento, que já era de 5 milhões aqui em 2008, ele foi indo, e aqui de 2014 para cá ele explodiu. Né? Ele explodiu. E isso aqui muito por os aspectos de dívidas financeiras contraídas junto a bancos, né? Principalmente é isso. E também outras variáveis, a exemplo de fornecedores, a exemplo de um processo de investimento e recolhimento do investimento no sentido da expansão do serviço, a exemplo de queda de serviço dentro do hospital, a exemplo de queda de qualidade do serviço, e isso espantou o processo produtivo como um todo e fez com que a estrutura se permanecesse dentro da instituição e o serviço não estava sendo produzido dentro da condição necessária. Então fez um processo ao contrário. As despesas operacionais, de uma maneira geral, elas sempre vinham crescendo alguma coisa em relação ao ano anterior, e em 2016 já se conseguiu cortar a despesa. Então se começou um trabalho, talvez pelo efeito desses grandes heróis aí, no sentido de fazer com que essas coisas pudessem acontecer. Ainda precisamos mais, né? Precisamos cortar mais despesa. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? Mas assim, ó, traduzindo em números isso tudo, né, gente? Isso, em grandes gráficos para a gente ver a lógica, né? Aqui, ó, nossa receita bruta está no verde, nem vamos olhar os números finos, mas sim entender a lógica. E o nosso endividamento, ele vinha seguindo dentro de um conjunto. Aqui ele faz um corte, bem naquele período em que o nosso endividamento aumentou bastante. Notam que o próprio resultado do exercício nesse movimento, ele também dá uma queda, mas aqui em direção a 2016, né, já se conseguiu mostrar uma reação, no sentido de que o resultado do exercício tende a voltar a uma condição mais assegurada. Um outro aspecto interessante é a receita e a despesa. Aqui o termo, aqui acho que vocês estão enxergando marrom, aí é mais ou menos essa cor, né? Marrom. A despesa operacional sempre esteve um pouquinho acima da receita, né? É o normal isso. Aqui o que aconteceu? Caiu a receita e a despesa subiu. E aqui em 2016 vocês já começaram a trabalhar no sentido de reduzir a despesa e tentar fazer a receita começar a entrar no novo ritmo. Aqui tem um ponto sério no sentido do gasto, né? Aqui tem, ele deveria ter continuado num processo de acompanhamento, né? E isso ao mesmo tempo, a despesa financeira cresceu bastante, ó.
chegando próximo dos 5 milhões aqui, ó, em 2016. Isso é um problema sério para uma instituição que sempre está abaixo da linha de resultado, né? Sempre abaixo da linha de resultado. Daí uma conta dessas, ela só vai prejudicar. E eu estou tentando falar de uma maneira bastante simples, gente, para que a gente consiga, da melhor forma possível, trabalhar com todos os níveis de conhecimento, tá? Nesse conjunto todo aí. As receitas como um todo, né? Vocês notam aqui que nosso trabalho com convênios e particulares, ele não está bom o suficiente para dar a viabilidade da instituição, né? Ela precisa de um avanço nessa direção. É o SUS que puxa, e uma instituição filantrópica é o normal disso, mas a viabilidade dela precisa do convênio, ela precisa do particular para conseguir sustentabilidade. As receitas como um todo, dentro do gráfico, né, a gente chegou aqui num patamar de quase 24 milhões e teve essa desaceleração. E a composição das receitas, conforme as tabelas, elas estão a nível de prefeitura municipal, a nível de governo federal e a nível de governo estadual. Isso vai compor essa coluna maior de desenvolvimento como um todo. O endividamento nesse processo, ele vinha vindo e subiu, né? Instituições financeiras aparecem forte aqui agora, né? Juntamente com os nossos fornecedores. Nós temos bastante fornecedores. Hoje temos tido dificuldade para comprar um material que às vezes a gente precisa, né? Se a gente não paga um pouquinho do passado e não paga a vista, não vem. E o cliente está lá no TI, e o cliente está lá no bloco cirúrgico. E na contramão do nosso processo, nossos serviços caíram. Né? Isso é importante também. E aqui nós temos que retomar, e começou bem, Janete, né? Começou bem. Já estamos num processo, onde é que está o Dr. Leonardo? Está aí. Outra figura importante nesse processo, né? E todos os profissionais médicos que lá estão atuando no hospital. É importante, nós precisamos acreditar e retomar essa instituição. Resumo financeiro como um todo. Bases de maio, né? Bom, e aquilo lá é uma história. E essa história traz para os números financeiros de hoje. Tá? De maneira geral, genérica, né? Fluxo de caixa com as dívidas programadas, exceto dívidas já vencidas, né? A previsão do ano, nós faturarmos, numa linguagem organizacional, né? 23 milhões e termos uma despesa de 35 milhões. Tá? Um déficit aqui, ó, de 11 milhões. Aí nós temos que correr atrás da máquina para não acontecer isso, reduzir o máximo de despesa, aportar recursos diferentes, né? Fazer alguma coisa nessa direção. Mas traduzindo com um bom português mensal, que é o ponto fundamental de nós levar os meses para frente na solução de longo prazo, a nossa instituição hoje, né, ela trabalha com um déficit aproximado de R$ 961 mil por mês a instituição. É bastante dinheiro, isso é 1 milhão. É 1 milhão por mês que nós precisaremos injetar todo mês para segurar ela do jeito que está. Tá? Isso é um número bastante expressivo. Faz o quê? Né? Essa é a grande pergunta sempre. E como nós vamos fazer? Né? Fluxo de caixa de uma maneira um pouco diferente. Sem as dívidas, só olhando assim a operação dela. A nossa operação, no momento atual, ela trabalha com 350 negativo. Esquecêssemos que tivéssemos dívida. Não temos dívida. Vamos trabalhar só. Receita, despesa. Fecha com 350 negativo. Esse desafio nós estamos trabalhando forte já. E esse talvez a instituição, na normalidade, ela vai conseguir até 2017 atingir.
É quase desafiador demais o que eu estou falando, né? Mas daí a nossa emoção em querer fazer as coisas, né? Aí a gente tem que, se a gente não faz isso, nós não vamos atingir. É muita emoção que tem atrás de uma coisa tão racional e tão séria que é o aspecto financeiro como um todo. Mas vamos lá, 350 negativo. Aqui a gente tem propostas, inclusive, de solução para isso. Se tem domínio do que tem que ser feito. Estamos agindo, inclusive. Tá? A grande questão é exatamente com as dívidas que estão vencidas, que são 12 milhões, e com as dívidas que vencem todo mês, que são programadas aí em 23 milhões. Né? Uma média mensal de 641 mil, que todo mês tem um boleto lá que teoricamente a gente está pagando. Tá? Então essas dívidas totais, somando as vencidas com as programadas, ela se fala em 40, né? Esses números aqui, ó, 36 milhões, isso pode alterar, porque se você vai sentar para negociar, quando vê, baixa. E baixa quando senta para negociar. Só que para negociar a gente tem que ter dinheiro para negociar, senão não tem o que fazer. Negociar o quê? Né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Mas a gente tem que cuidar um pouco a forma de falar, porque um técnico pode chegar e dizer, não, você está equivocado na fala. Eu estou tentando fazer de uma forma bastante simples para que todas as pessoas consigam... Sempre tem o que fazer, mas é delicado o processo. Né? Isso que é importante. E além disso, tem um conjunto de ações trabalhistas e civis que cada vez está mais forte, né? Que atribuímos aqui uma quantia de mais ou menos R$1,5 milhão de reais que poderá acontecer até o final do ano, que também vai ter que ser trabalhado. Então, assim, uma simulação bem básica, né? Básica, mas importantíssima para nós. Isso já foi apresentado no mês de março, né? Já é de conhecimento, só que agora a gente tem ela atualizada, né? Nós temos um problema relativamente importante aqui, ó, que se nós não quitarmos as nossas dívidas com organismos governamentais e CADIM, nós não vamos ter mais acesso a emendas parlamentares e recursos outros aí, que daqui a pouco seriam extremamente importantes para o nosso caminho. Hoje nós precisaríamos ir, assim, para quitar esse tipo de conta, quase 2 milhões, 1.934.000. Mas nós precisamos também fazer uma reestruturação administrativa interna para fazer os ajustes necessários para colocar os recursos adequados ao funcionamento da organização. E muito vinculado a recursos humanos essa reestruturação aqui. 1,5 milhão. Tá? Soma 3.434.000. Esse é um aporte imediato que esse grupo de comando aí, que está voluntariamente ajudando a comandar a instituição, tem falado bastante sobre isso. Né? Se falava em 3 milhões sempre. Essa é uma conta que está aí. Né? Mas, paralelo a isso, todo mês tem um déficit aqui de 990.000. Né? As programadas, mais o operacional. As dívidas que todo mês vencem, mais o operacional que está em prejuízo nesse momento. Então, à medida que a gente melhorar isso aqui, essa conta vai diminuindo. Então, isso é consciência, né? Se isso aqui fosse 90.000, quanto é que vocês precisam para todo mês para funcionar? Não, passa 90.000, aí nós vamos fazer funcionar. Só que não é 90.000, são 990.000. Essa aqui é uma conta delicada nesse processo. Tá? Então, isso nós precisamos, vamos dizer assim. Como nós vamos resolver é um grande desafio, mas isso nós precisamos. Se a gente recebe esse recurso aqui do 1,5 milhão, a gente consegue fazer uma redução mensal de 153.000 aqui. E daí não é mais 990 que falta, são 837, né? De uma maneira geral. Então notam que à medida que a gente vai fazendo os movimentos, isso vai se alterando o placar. E essa é a dinâmica que nunca nós vamos ter uma coisa estática e definitiva. Isso muda, todo dia muda, nesse processo como um todo. Daí vocês podem se perguntar assim, tchê, mas de onde é que vem as dívidas? Nós temos dívidas das mais diversas.
na escala de importância, né? As dívidas já vencidas. Eu considero que esse mundo aqui é um mundo que dá para sentar, negociar, trabalhar com o apoio das instituições. Eu vejo que dá para trabalhar nessa direção. Tem médicos, tem obrigações sociais, luz e RGE. E daí vem os diversos fornecedores aqui, que de um jeito ou de outro compõem o que está em atraso. Para vocês terem uma noção. Tá? Eu não vou me delongar nisso, porque senão a gente não vence a noite. As dívidas programadas no fluxo de caixa, que todo mês vencem, que dá os 640 mil, né? Elas estão muito fortes na escala de importância em 2 momentos aqui. Em 3. Bancos, Unicred, Caixa Federal e impostos. Tá? Essa é a grande fatia. Essa dívida aí, ela é danada para nós. Porque ela saca de um dinheiro que nós precisaríamos para pagar a operação. E daí fica retido lá no banco. Daí nós precisávamos desse dinheiro porque nós trabalhamos com a operação e não vem porque ele ficou ali. E daí paga os funcionários como? Paga os fornecedores como? Paga os médicos como? Esse é o desafio que está instalado. E a Janete toda manhã, junto com a Lu, que é uma bela profissional lá dentro, né, tentando fazer esse processo acontecer. Um grande desafio nesse sentido. Nós temos aqui uma proposta, né, no sentido de trabalhar a operação, de chegar no positivo à instituição, no processo operacional. Nós temos que tratar de ampliar a nossa receita mensal. Ela tem que sair para um patamar de pelo menos 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 meses de faturamento de fato, tá? Para conseguir chegar num processo mínimo de faturamento, e isso está se trabalhando já nessa direção. Mas nesse trabalho nós precisamos fazer a reestruturação administrativa e temos um trabalho muito forte que tem que ser feito com o apoio de todas as instituições, no sentido de temporariamente paralisarmos, alinharmos uma estratégia aqui em relação a retenções de COC, a questões de impostos e empréstimos bancários, que consomem a nossa fatia de desenvolvimento. Então, se a gente melhora a receita e faz uma estancagem temporária das nossas despesas operacionais rápidas aqui, a gente já começa a fazer um trabalho de otimização mínima. A gestão já consegue controlar o seu trabalho, porque nesse momento a gestão não consegue controlar o seu trabalho. E daí sim, fica toda a conta da dívida do passado e da dívida do futuro. E essa é a instituição como um todo, todos vocês aqui podem, de um jeito ou de outro, contribuir para que isso seja tratado e desenvolvido. Você conferiu aqui na programação da TV Cidade a manifestação do Valderizir, da empresa responsável pela consultoria no Hospital Beneficente de São Carlos. A empresa esta que foi contratada nesse ano de 2017. O diretor técnico do Hospital Beneficente de São Carlos, que também não faz muito tempo que assumiu o cargo na Casa de Saúde, o doutor Leonardo Brutomesso, também teve participação na reunião da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. O diretor técnico do hospital ressaltou e colocou dados importantes. Segundo ele, hoje, Caxias do Sul não tem leitos disponíveis nem pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e também muita dificuldade por convênios, por planos particulares. Segundo o Dr. Leonardo Brutomesso, o Hospital São Carlos tem capacidade de aumentar ainda mais e absorver mais internações, dada a sua ocupação e a capacidade instalada. E ainda o Dr. Leonardo ressaltou de que os médicos estão voltando a internar com mais frequência na Casa de Saúde, porque diversas melhorias têm sido
praticadas, colocadas em prática no hospital e que tem gerado uma certa credibilidade por parte dos médicos que estão retomando os atendimentos no hospital. No Cidade Aberta, você confere a partir de agora uma breve manifestação também do diretor técnico do Hospital São Carlos, Dr. Leonardo Brutomesso. Nós estamos trabalhando aproximadamente 80% da capacidade instalada, coisa que em janeiro acho que estávamos a 20, 25, né? E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante que não é para assustar vocês, mas é para deixar como a situação da saúde do Brasil toda está preocupante. Nós recebemos um paciente de Bento essa semana e outro de Caxias para ser internado aqui em Farroupilha, que não tem leito em Caxias para internação, paciente de convênio, viu? Não paciente de SUS, que todo mundo só tem medo do SUS, não tem paciente, não tem lugar nem para paciente de convênio em Caxias, e nem em particular. Um de Bento e um de Caxias. Tem internados aqui, talvez eu tenha ido embora até, não sei. Certo? Acho que estão ainda aqui. Mas enfim, nós temos todas as equipes de plantonistas quase todas completas, faltam alguma coisa no pronto-socorro pediátrico, né? Que nós pretendemos nos próximos meses, próximas semanas, fechar. Em torno de 10 dias teremos 2 plantonistas durante o dia no pronto atendimento de adultos e também dão uma cobertura na pediatria quando eles são fechados. E eu acho assim, ó, essa equipe que está trabalhando aqui, ela tem os objetivos muito claros, né? Nós tivemos um ganho muito grande de produtividade na parte de atendimento médico e vou falar pelos meus colegas médicos de Farroupilha, eles estão esperando o hospital melhorar um pouquinho mais para ampliar o número de pacientes que serão atendidos aqui para convênios, para não terem mais que se deslocar para Caxias, para atender os seus clientes lá. Então, acho que um pouco de empenho, um pouco de confiança a mais só, já vai resolver bastante do nosso problema. Esta participação do diretor técnico do Hospital Beneficente São Carlos, Dr. Leonardo Brutomesso. Também nesse ano de 2017, a Casa de Saúde teve a troca no comando na Superintendência Geral. Saiu Francisco Isaías e no início de março tomou posse no cargo Janete Tuigo, Superintendente Geral do Hospital Beneficente São Carlos aqui em Farroupilha. A Janete Tuigo também ocupou espaço na reunião da SICS para colocar a realidade do hospital. A primeira declaração da Janete Tuigo foi de que quando retornou ao Hospital São Carlos agora em março deste ano, encontrou o caos na Casa de Saúde. De acordo com a Janete, no ano de 2009 e 2010, o Hospital São Carlos chegou a ser o primeiro hospital do estado em atendimentos via SUS, Sistema Único de Saúde. Janete Tuigo destacou de que o caos encontrado no Hospital São Carlos estava relacionado com muitos representantes na área sindical, férias vencidas, processos trabalhistas que estavam estourando na Casa de Saúde, escala médica bastante prejudicada também, e ainda foi necessária a substituição do diretor técnico do hospital, com a saída do diretor técnico Thiago Brunet e a chegada então do novo diretor técnico, Dr. Leonardo Brutomesso. Também outra medida importante anunciada pela Janete Tuigo, tomada na gestão da Janete Tuigo, foi a substituição do assessor jurídico do Hospital São Carlos. A nova gestão contratou uma empresa, composta por diversos profissionais advogados para formarem o corpo jurídico do Hospital São Carlos. A empresa Molon Associados, advogados associados, foi a contratada então para esse trabalho. E a Janete Tuigo, superintendente do Hospital São Carlos, ressalta também de que a situação é muito crítica. Ela praticamente bateu no teto e agora, se nada de novo acontecer, o hospital está muito próximo de ter as suas portas fechadas para a comunidade farroupilhense e regional. Segundo a Janete, trata-se emergencialmente a busca, o aporte de 3,5 milhões de reais para poder salvar o hospital de Farroupilha. Se isso não ocorrer, ela não descarta o fechamento do hospital. Outro problema colocado pela Janete é de que o município de Farroupilha, a administração municipal, estaria agora no mês de junho, então descontando parte do valor que foi
foi colocado no hospital no início do ano. No início do ano, o município colocou um valor a maior do que deveria colocar naquele mês, e agora o município estaria descontando, prejudicando muito as operações no hospital. Seria um desconto de cerca de R$1 milhão. Vamos acompanhar então a manifestação da Janete Tuigo, superintendente geral do Hospital São Carlos, na reunião da SICS. Não me caiu a ficha ainda do que eu encontrei nesse hospital aqui. É totalmente diferente daquilo que nós deixamos, né? Uma palavrinha. Em 2009 e 2010, primeiro lugar em atendimento SUS no estado do Rio Grande do Sul. Sim. Aliás, primeiro lugar na região, com 40 Sim, nós fomos 2 anos consecutivos para o estado receber o certificado. Nono lugar em atendimento SUS entre 240 hospitais do estado do Rio Grande do Sul. Então, só para complementar, o Hospital São Carlos não era só tijolos, ferro e cimento. Não. Tinha qualidade. Tinha qualidade, nós fomos premiados e nós brindávamos os certificados que ganhávamos, que nem os outros hospitais não tinham. Tanto que o nosso hospital, na época, sediou o programa de qualidade gaúcho dos hospitais. E esses hospitais da região, que na época fazíamos parte dos hospitais da Mitra, eles vinham para cá para desenvolver o curso de capacitação de PGTP aqui, que era promovido pela Gerdau na época, né? Só um breve parênteses do que nós somos e o que nós ficamos. Então eu estava dizendo que não caiu a ficha ainda no sentido de encontrar assim, um desrespeito institucional, não existe mais hierarquia, foram criados feudos dentro do hospital. O nosso hospital ficou com a maior representatividade sindical dos hospitais da região. Nós mais lá temos muitos representantes do sindicato e são mais terrenos do que a própria vigilância sanitária do estado em algumas coisas. E é por isso que a gente vai ver como nós ficamos, né? Para ilustrar. Então aqui nessa crise, só para colocar, o que a gente já foi passado em números, mas temos um grande número de processos trabalhistas, o alto endividamento com as instituições financeiras, atraso de pagamentos, atraso de fornecedores, pressão dos sindicatos de classe, pedidos de demissão indireta, processos desestruturados, números expressivos de funcionários com férias no limite de vencimento. Ano passado não tinha dinheiro para férias. Agora está estourando tudo, e é tudo 30 dias, e faz falta. O hospital funciona 24 horas, não chega no final do dia a gente passa a chave. Tem que ter essa estrutura funcionando. E a estrutura não é só médico, só assistência da enfermagem, é nutrição, é higienização, é lavanderia. Nós dentro do hospital temos microempresas funcionando, distintas umas das outras. E agora todo mundo estoura férias, tem que dar 30 dias de férias, porque mais multas não dá, né? E não tem para isso. Esse mês é R$100 mil de férias, né? E tirar da onde? Que esgotou tudo. Pessoas desmotivadas, sim, porque algumas vêm acompanhando esse desgaste institucional há tempo, e agora está chegando no limite, né? A estrutura hierárquica fragilizada, como eu falei, inexistência de produção de cirurgias, que a gente já vai ver no gráfico, baixa produção de internações, serviço de laboratório diagnóstico clínico com contrato rompido. Cheguei aqui dia 1º de março, dia 10 de março, já fomos comunicados que não tínhamos mais laboratório, ele deixou de trabalhar conosco por alguns motivos de falta de pagamento de tempos anteriores e por baixa demanda desse negócio do serviço. E fala, como é que nós vamos trabalhar? Urgência chegando, hospital com alguns internados, sem laboratório. E escalas médicas totalmente incompletas, porque nós temos a obstetrícia com plantão presencial, e significa que plantão presencial o médico tem que estar lá dentro 24 horas, né? E aí estava tudo quebrado, tinha um dia que tinha, outro dia que não tinha, e assim no pronto-socorro, e assim na pediatria. O que nós fizemos desenvolvidas a partir então desse março, né, que o Vir já colocou bem, mas eu só estou adentrando um pouco mais nos detalhes, a substituição do nosso diretor técnico, né, que o doutor Tiago trabalhou ali por tempo, mas veio o doutor Leonardo Brutomeso,
Escalas de médicos para plantões e sobreavisos conseguiram se completar, né, doutor Tiago? Conseguiu ter uma folga e aí a gente conseguiu completar a escala da obstetrícia também. A substituição da equipe médica UTI adulto, que começou dia 1º de março, é uma equipe que só são médicos intensivistas, especialistas em UTI, e já teve resultados muito bons. Contratação de médico infectologista, que também tinha solicitado o desligamento, e como nós temos UTI, alguns profissionais são imprescindíveis para manter o serviço aberto. A renegociação com a equipe de anestesiologia, porque eles também tinham deixado de fazer cirurgias eletivas, somente urgência e emergência, por falta de pagamento, deixaram de trabalhar. E assim como as outras equipes também tinha acontecido, né? E aqui a gente conseguiu renegociar, e aquela história, a gente não pode pagar o passado, mas o presente a gente está tentando cumprir até agora, né? Agora já chegou ao limite. Aquisição de equipamento para realizar exames de análise clínicas. Com a saída do laboratório ficamos empenhados, porque os exames vão para Caxias, principalmente a UTI, que tem a gasometria, que não pode ter movimento e tal. Enfim, e aí adquirimos um aparelhinho que faz exame à beira de leito, graças à ajuda de voluntárias, pessoas do conselho, Rotary, Lions, maçonaria, né? Que foi pego um pouco de cada um, compramos o aparelhinho, está lá funcionando, graças a Deus, e é eficiente e aprovado pelo responsável técnico da UTI também. E esse aparelhinho, ele faz os exames de UTI beira de leito e também de urgência e emergência, em necessidade, evitando assim a logística de ir para Caxias, motoboy para frente e para trás, e despesas para pagar isso também, né? O retorno gradual da produção de endoscopias e colonoscopias, que estavam zeradas, né? Aumento das internações, contratação de equipe médica para urgência e emergência, que o Dr. Leonardo acabou de falar, que em 1º de julho de 2007, se permanecermos, vai começar a equipe, então, 24 horas no pronto-socorro, com 2 profissionais atendendo, um 24 horas e outro horário intermediário. E a reativação das comissões de ética médica, de análise de prontuários e óbitos, que estão obrigadas pela vigilância sanitária e por lei. Área administrativa de recursos humanos, a substituição do assessor. Nós tínhamos um funcionário que era assessor jurídico por uma empresa de assessoria jurídica, né, do Dr. Nelson Molon, que é terceirizado. A substituição do serviço de contabilidade também, porque, como foi dito ontem à noite, a gente conseguiu só fazer a aprovação do balanço, que tem que ser publicado sempre em abril. Não conseguimos fazer isso porque não teve conciliação, né, Lu? Teve 15 dias de ajustes e muitas considerações da auditoria contábil. E aí a gente conseguiu votar ele ontem para ser publicado, para agora conseguir dar andamento. E aí tem um outro serviço que foi contratado para realizar a contabilidade. A gente está no mês 6 e ontem à noite que a gente conseguiu aprovar o balanço de 2016, né? Com todas as ressalvas. Aqui também estamos tentando trabalhar uma programação de férias, mas que não estrangule todos, porque são 322 funcionários com essas férias vencidas, dos diversos turnos. Aqui também veio os nossos funcionários, eles têm o plano de saúde Unimed, e aí o aumento promovido pela Unimed foi de 18,75%, e a gente conseguiu abaixar para ao menos 13,5%. Não é muito significativo, mas diante da situação, e porque também os nossos funcionários titulares utilizam muito o plano de saúde. E isso significa que a sinistralidade fica alta e a Unimed não tem como baixar. Também, continuando, que está colocado, nós deixamos de pagar, porque o hospital paga 45% do plano e o funcionário 55%. Deixamos, a partir desse mês, de pagar para os dependentes dos funcionários. Agora, os seus dependentes do funcionário pagam o valor integral. O nosso compromisso é com o funcionário. Sinto muito, mas os familiares aí pagam 100% do plano. Não tem. Tudo que é possível fazer, sem maior prejuízo, a gente está fazendo. Mas, claro, é muito pequenininho diante da amplitude da nossa dívida, né? Prestadores de serviço também, que nós estamos tentando negociar os insumos que a gente tem que pagar à vista,
tem que pagar para poder vir a mercadoria, medicamento, antibiótico, fio cirúrgico, anestésico, é tudo assim, oxigênio também, inclusive. Mas a gente conseguiu renegociar ao menos que a gente pague após a entrega e não antecipado como eles queriam, porque não temos créditos. Cancelamento do subsídio aqui, ó, do plano de saúde que eu já falei. A captação de créditos suplementares de 1 milhão, isso que o Zir já colocou, né, vou ser bem rápida, através da Câmara de Vereadores, que foi aquele 1 milhão que veio em abril, que foi aprovado. Esse 1 milhão nós conseguimos respirar fora do respirador até este mês aqui. Agora, este mês, já estamos totalmente comprometidos. Ainda mais com o desconto que o município vai fazer, né? Daquele outro 1 milhão que foi adiantado em janeiro e fevereiro, e agora o município já está fazendo esse desconto, e que ele é impraticável, porque daí a gente acaba de se enterrar vivo. Aqui a solicitação de liberação pelo governo estadual dos incentivos, que a Rosane foi hoje de novo, né? Portas abertas, ampliação de leitos da UTI adulta, plantão presencial, que isso significa mais ou menos esse valor, 165 a mais. São recursos que se estão buscando dentro do governo do estado, para poder melhorar aquilo que o Zir colocou recém na planilha. Captação de 99 mil da Justiça de Trabalho, que são multas que a Justiça do Trabalho reverteu para um plano de ação, para um planejamento que nós fizemos para a compra de insumos, materiais, medicamentos anestésicos e oxigênio. Esse veio esse mês, graças ao esforço do Dr. Daniel também, que tem nos ajudado da serviço de assessoria jurídica. Proposta de cofinanciamento para cirurgias eletivas aos 11 municípios da região, que a gente passou e está bem aceito, né, Rosane? Os municípios concordam, só que agora tem que fazer esse pacto, que daí é o nosso município com os demais, né, pela gestão ser plena. Incremento de aproximadamente 91 mil vinculados à produção, né, da produção. E a atuação das voluntárias, que por mais que a gente fale, nunca fale o suficiente do quanto as voluntárias estão ajudando o hospital. Porque não é que as voluntárias colocam o dinheiro lá no hospital, não. Mas é através de tudo que elas fornecem para que o hospital continue em todas as áreas. É a área de nutrição, a área de enxoval do hospital, uniforme de funcionários, equipamentos, bebedouros, filtros, tudo. Existe uma infinidade de itens que poderia ser elencado aqui, mas não é o momento, do que as voluntárias nos ajudam. E assim, as voluntárias, elas estão trazendo a credibilidade ao hospital que foi perdida, estão nos ajudando a resgatar essa credibilidade. Então, por mais que a gente agradeça, nunca é o suficiente. A gente está conseguindo levar graças a isso. É um trabalho excepcional. A proposta de cofinanciamento para os municípios, que é essa que a gente falou, de 2 vezes do valor da IH. E a atuação das voluntárias. Bom, aqui são só os recursos humanos, bem rapidinho para saber. Em janeiro nós estávamos com 343 funcionários, hoje nós estamos com 322. Número de funcionários ativos, 291. 31 estão afastados. 8 por licença maternidade, 4 por doença e 19 por diversos motivos que vêm lá do passado. Se aposentaram, estão com problemas e continuam nossa folha de pagamento, pagando o plano de saúde, daí eles vêm mensalmente pagar, e outros motivos mais. E admissões do mês de maio tiveram 8, e demissões também. Aí as admissões por aumento de quadro não tiveram, foram sempre 0. Total de rescisões do mês de junho foram 3, de maio 9, de abril 12. Pedidos de demissão, a gente teve mês passado 6, esse mês 3. E rescisão motivada pelo empregador, 1 em maio. E por decisão judicial, nós tivemos 2 agora em maio e nenhuma em junho. O que a gente tem tido aqui, são os pedidos de rescisão indireta. Isso que tem nos complicado, porque aqui o funcionário pede, porque a gente não consegue depositar o fundo de garantia, que não é só nós que fizemos isso, né? Mas enfim, aí eles pedem a rescisão direta, alguns continuam trabalhando, outros não vêm mais, e eu tenho que substituir. São 24 horas funcionando.
não posso deixar. Tem que ter gente para cirurgia, tem que ter para UTI. E redução de 21 cargos, então, de janeiro a junho. Aqui só um gráfico bem simples para mostrar as internações por convênio que nós tivemos aqui. Então, ó, em janeiro, só para a gente ver, no SUS nós tivemos 170. E agora, em maio, 289. E em junho já está projetado, hoje é dia 22 de junho, né, Sandra? Está essa projeção que foi feita, que provavelmente passa para 330. Praticamente dobrou de janeiro para junho. Então a gente evoluiu. Internação SUS. Internação de convênios, 231 em janeiro para 352 em junho. É uma projeção que o Dr. Leonardo acabou de falar, que ainda precisa mais ajuda da comunidade, mais sensibilidade para poder fortificar essa credibilidade e daí estourar a boca do balão. No total de internações, de 401 a gente passou para 682. Então a gente, assim, e o crescimento maior tem sido agora em abril, maio e junho, né? O percentual de aumento de produção dessas internações de janeiro em relação a junho, do SUS foi de 94%, de convênio 52%, totalizando um acréscimo de 70%. A média de permanência para os pacientes internados do SUS é de 5,2 dias, porque eles vêm mais debilitados e eles vêm porque eles vêm rolando de unidade básica, de serviços e vêm críticos para o hospital. E de convênios, a média de 2,12 dias. A capacidade instalada do mês para SUS são de 375 internações e de convênio de 622. Ou seja, de 13% e de 76%. Significa que a gente tem capacidade para poder aumentar isso. A gente tem como aumentar muito mais essa capacidade de passar para quase 1.000 internações mês. Nosso hospital tem capacidade, tem estrutura. Só temos que fazer essa roda girar. A produção SUS hospitalar, que são as internações somente do SUS, elas saíram de 150 para janeiro, para 310 agora em junho, para 281 em maio. Nós superamos a meta estabelecida pelo nosso convênio com o município, né, Rosane? Isso aí. Então aqui e a tendência é continuar assim, né, para poder fazer o abatimento do nosso crédito, né, da nossa antecipação em cima desse excesso de meta. A produção ambulatorial nossa, que é o atendimento ambulatorial, também teve um acréscimo. Ele saiu de 10.208 atendimentos de janeiro para 18.163 agora em maio. E os aumentos nesses últimos meses aqui. Então, internamente, é o que o doutor Leonardo falou, que o Zir estava comentando, nós estamos produzindo, só que agora, esse mês, chegou o limite. O volume cirúrgico aqui, ó, do SUS é o azulzinho. Em janeiro foram 50 cirurgias, que eram as emergências, urgências, né? Para 157. Triplicou. Os convênios saímos de 131 para 165. Mas aqui, por exemplo, em maio foi 173 e assim vai. No total, a gente saiu de 181 e estamos em 322 cirurgias feitas nesse período. Os procedimentos eletivos do SUS, olha que bonito, ó, janeiro 0, fevereiro 0, março 0, não tinha, porque os anestesistas não estavam trabalhando por falta de pagamento, os médicos estão menos porque se retiraram por falta de pagamento. Em abril começamos a reagir, porque tivemos que negociar, né? E a fila de espera está grande, né, Clarice? E aí, então, em maio a gente já conseguiu evoluir para 48 cirurgias eletivas, né? Esta participação da Superintendente-Geral do Hospital São Carlos, Janete Tuigo. O promotor do Ministério Público de Farroupilha, Dr. Ronaldo Lara Rezende, também estava presente e participou da reunião ocorrida nas dependências da SICS em Farroupilha. De acordo com o promotor, um trabalho bastante intensivo
de sua parte, da promotoria, tem sido feito no Hospital São Carlos. Ele também destacou o andamento que tem feito e de que forma está acompanhando todos os desdobramentos e as dificuldades que o nosso hospital vem passando. Vamos acompanhar agora, então, a manifestação do promotor do Ministério Público de Farroupilha, Dr. Ronaldo Lara Rezende. Como é que está a questão, primeiro, da folha de pagamento e da capacidade do hospital para pagar os médicos e os anestesistas daqui para frente? Essa é a primeira observação. Eu queria que você só se pudesse explicar, porque a gente sabe que a partir do momento que não houver mais dinheiro, que a situação está caótica, e os médicos e os anestesistas não receberem mais, essa produção cai, né, e o problema retorna e se agrava. E segundo, esse adiantamento que foi feito de R$1 milhão, já houve alguma tentativa de sensibilizar o município, para o município, seja por meio da Câmara de Vereadores, que a gente sabe que tem uma maioria, o prefeito tem maioria, a Câmara de Vereadores faz o que ele quer, conseguir sensibilizar o município para que esse valor seja suspenso e não seja cobrado, para que o hospital possa respirar, né, para que não aconteça o não pagamento dos médicos e, consequentemente, a queda da produção. Já foi feito algum contato com o município nesse sentido? O município se sensibilizou nesse sentido? Sim, nós fizemos o contato, fizemos já 2 reuniões com o município e fizemos um ofício, inclusive, por sugestão do município, colocando essa nossa situação e colocando que esse desconto, se pudesse ser feito pela aumento de produção a partir de setembro, que fosse arrastado, porque nesse momento realmente não dá, nesse momento é nos enterrar vivos. Foi feito isso. E nós tivemos o retorno, né, do ofício que foi indeferido, que vai ter que praticar isso vai ter que praticar o desconto. Da mesma forma que existe o contrato, a gente sabe que há, com certeza, uma possibilidade de uma relativização do que foi pactuado, sobretudo em se tratando de interesse público. Essa questão só pelo seguinte, porque não é um contrato de adesão, né, até porque na realidade é um contrato comutativo ali, onde foi amplamente discutidas as possibilidades, e da mesma forma que foi feito um aditivo a esse contrato, assinado à época pelo administrador anterior, né, o Francisco Isaías, com o município, e foi feito esse aporte, eu não vejo problema nenhum em que seja feito também um acordo para o rolamento desse desconto. É muito mais fácil se abrir mão de receber isso e não se descontar do que querer buscar de entes que estão fazendo um repasse regular. Eu sei que o município repassa, o Estado também está repassando de forma regular. Agora, não se teria como exigir, por exemplo, do ente federado como a União, um repasse a mais, porque isso não vai acontecer. Agora, é plenamente possível, a meu ver, né, pactuar para que não seja feito esse desconto, pelo menos nesse momento em que o hospital está respirando. Eu acho isso né? Então, por isso que eu perguntei se foi feito esse contato e se é possível, se o município se sensibilizaria nesse sentido, porque é algo que dá para ser feito de uma forma absolutamente legal, uma repactuação para a rolagem dessa dívida no final do ano, que seja. O município receberia, e até porque tem um detalhe, quando se trata de um contrato de trato sucessivo, caso não seja pago, isso depois pode ser descontado num repasse, então o município de forma alguma receberia o calote. Então é só essa observação. O município de Farroupilha também esteve presente na reunião ocorrida na SIX, não com o prefeito municipal, mas estava presente, entre outros representantes da municipalidade, a secretária de saúde e também o chefe de gabinete José Adamoli. Foi o chefe de gabinete quem se manifestou em nome da municipalidade na reunião ocorrida na SIX no final da tarde, início da noite desta quarta-feira. De acordo com José Adamoli, o município de Farroupilha não tem condições de estender mais recursos ao Hospital São Carlos do que aquilo que já está colocado no orçamento, já está garantido via orçamento do município. De acordo com a manifestação do chefe de gabinete, o município não tem condições de repassar mais do que 12 milhões e 800 mil reais neste ano para o Hospital São Carlos. Você acompanha a partir de agora a manifestação do chefe de gabinete da administração municipal, José Adamoli, aqui no Cidade Aberta. Mas, acima de tudo, eu acho que hoje a gente teria que sair daqui com uma ideia concreta. Qual é o auxílio que a prefeitura vai dar nessa questão
Ok, a questão de Esse dinheiro... recurso premente que ela precisa para dar A questão de dinheiro é assim bem tranquilo. Tá? É discussão interna no governo e o nosso limite neste momento é 13 milhões e 600. O hospital deixou de colocar 600 e poucos mil nesses primeiros 5 meses porque não produziu. Se ele produzir, esse dinheiro volta. Ou seja, a cota de janeiro e fevereiro, que a produção não aconteceu, né, e que tinha a parcela de 1 milhão e 55, e que veio o subsídio e mais uma subvenção e mais uma parte, isso volta. Agora, nós não temos condições aqui de assumir além dos 13.600. O que nós não podemos é botar mais incentivo que o contrato prevê. É isso que nós vamos poder fazer. O nosso contrato tem um valor de incentivo. Esse incentivo nós vamos dar. Mais do que isso nós não daremos. É o meu entendimento que nós temos 3 opções. A primeira é a sociedade, a área privada, aportar recursos suficientes para dar a sustentabilidade. Se nós, a sociedade farroupilha, não tivermos isso, e essa vontade, eu iria para a outra. Nós iríamos para a nova opção, já dei isso para o Conselho, de que novamente entraria em votação para que o município recebesse esse hospital para tê-lo como propriedade, como também para gerir, né? Em não havendo essa opção, a decretação novamente do estado de calamidade pública por parte do município em relação ao hospital. Por que isso? Por que eu faço isso? Porque a calamidade pública ela é muito maior agora do que era na época. Se na época houve um enquadramento de que era calamitoso, então nós temos aqui, excelência, esse lado. Nós não temos aqui, não estamos, ninguém está pretendendo levar adiante, porque acho que assim, é pior logo ali alguém ter um problema maior na nosso nosocômio, do que estar então nas mãos do poder público e de fazer uma gestão, de seguir aqui com a saúde. Porque esse hospital nunca foi dessa sociedade, nunca foi dessas pessoas, desses sócios meramente apenas para colaborar, não tem a intenção de dono. E quem tem essa vocação para ser público é desde a época o nosso hospital, para que ele dê a continuidade nessa área pública, caso não ser essa primeira opção aqui, de que a iniciativa privada possa aportar. Eu agradeço isso porque, na verdade, é uma posição que eu tenho. Eu gostaria de que o hospital tivesse o melhor caminho. Nós não podemos fechar as portas. A gente sabe que muita gente vai depender de serviço. Nós temos uma malha rodoviária muito grande, muitos acidentes, possivelmente vai morrer muita gente para levar para outros hospitais. O nosso presidente disse, não, na verdade tem isso, mas nós temos que levar a sério. Acho que também a situação grave do hospital, relatada aqui pelos números, e que realmente deve ter uma segurança um pouquinho maior. E a nossa área pública deve ter essa posição que se possa garantir a saúde para nós farroupilhenses agora. A presidente do Conselho de Administração do Hospital Beneficente São Carlos, Elizabeth Grendene Leibauer, também manifestou-se na reunião promovida pela Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios no final da tarde e início da noite desta quarta-feira aqui em Farroupilha. O encontro foi no auditório da Six Farroupilha. Elizabeth Grendene Leibauer foi dura e direta contra a administração municipal de Farroupilha. Fez muitas cobranças e declarou que o único ente que puxa para trás, que joga contra o Hospital São Carlos, é a administração municipal de Farroupilha, é a Prefeitura de Farroupilha. Vamos acompanhar a partir de agora as cobranças duras da presidente do Conselho de Administração do Hospital São Carlos à Prefeitura de Farroupilha, no caso, Hospital São Carlos. Nós somos hoje, o hospital é refém da Prefeitura, do poder público. Por quê? Porque se o hospital precisa de cada centavo que está, daquelas migalhas que a gente recebe, o hospital não pode abrir mão de um centavo
Nenhum. Eu pago papel higiênico no hospital. Nós não podemos abrir mão de nada do hospital. E aí o que acontece? Quais são as soluções? Vamos dar uma solução para o hospital. Vamos fechar o UTI. Vamos fechar o pronto atendimento, vamos fechar o pronto-socorro, vamos fechar alguma parte do hospital, como se fosse uma fábrica, e a gente fecha a parte da tinturaria, a gente fecha a parte da TI, enfim, né? Não dá para fazer isso com o hospital. Todo mundo que a gente chama para ajudar, todo mundo quer ajudar. Só tem um ente que não nos ajuda e faz ao contrário. Eu preciso muito que o hospital funcione. Eu não quero gente doente na cidade. Não, claro que não. Mas eu preciso de gente que vá usar o hospital. O hospital não se mantém sozinho, sem ninguém. Se eu não vou ter mais o pronto-socorro com a população que é atendida agora, porque a prefeitura pretende inaugurar uma UPA, e está aqui, porque saiu no jornal, que a intenção da UPA é desafogar o pronto-socorro do hospital. Bom, isso o que significa para mim? Que eu vou receber menos dinheiro. Eu já recebo uma miséria, e eu vou receber menos. É isso que é nesse sentido que eu digo, a prefeitura, o poder público, ela não está a favor do hospital. Ontem, numa reunião na prefeitura, eu perguntei, afinal de contas, qual é o plano da prefeitura para o hospital? Qual é o plano deles? É terminar com o hospital? Pois, por favor, me avisa logo, que eu estou cheia de ficar aqui fazendo coisas, indo buscar. Vergonha das voluntárias que saem por aí catando os centavos que cada um tem no bolso para ajudar o hospital. E aí, na segunda-feira, o senhor prefeito deu uma entrevista aonde ele diz o seguinte: se não mudar a gestão, o Hospital São Carlos vai fechar. E eu gostaria muito, mas muito, que ele me dissesse com que gestão ele está comparando. Porque com a dele não é. Porque foi ele que fez o hospital ter esses gráficos descendentes, caóticos. Foi ele que fez uma intervenção, foi ele que disse que o hospital estava pronto para ser entregue para a comunidade, saneado, e era pura mentira. Era mentira, porque os dados, os números não mentem. E aí o que ele disse? O prefeito admitiu que pretende diminuir a verba que destina ao hospital. O que é que eu estou fazendo aqui? Não é realmente, eu não preciso estar aqui no hospital todo dia defendendo o hospital. Eu não preciso. E aquela grande maioria daquelas pessoas que estão lá e de qualquer um dos associados não precisa. Mas nós queremos um hospital na cidade. É vergonhoso nós não termos um hospital na cidade. É literalmente vergonhoso. Então nós nos dispomos a ficar lá no hospital, lutando, indo pedir, implorar. Gente, é vergonhoso que a gente tenha que vir aqui hoje e na frente de todos vocês ter que dizer: olha, a prefeitura, ela pode, realmente ela pode, ela tem o direito de descontar um empréstimo que ela fez para nós entre janeiro e fevereiro. E quando eu digo para nós, era com o Francisco Isaías, porque eu só estou dentro do hospital administrando junto com a Janete e os outros conselheiros a partir de março. A partir de março é quando aqueles gráficos começam a ir para cima. Porque até fevereiro, quem estava no hospital era o poder
público. Só fiscalizamos as Nós besteiras. fiscalizamos e economizamos 4 milhões de reais. E quero saber o que é que a prefeitura quer. Eu quero saber o que é que a prefeitura quer. Qual é o plano dela? Porque isto aqui é para fechar o hospital. E para fechar por baixo dos panos. Claro que uma tomografia no Hospital São Carlos hoje, ela custa mais caro. Por quê? Porque olha o estado que eles deixaram o hospital. Então o que acontece? Tem uma tomografia em Porto Alegre que é mais barata. Bom, então leva os pacientes para fazer a tomografia. Aonde é que está a ajuda do município? Aonde é que está a ajuda do município? Não precisaríamos estar aqui pedindo, por favor, que dentro do orçamento de 2012 tinha R$1 milhão por mês. Janeiro e fevereiro, o hospital ficou parado. O hospital ficou completamente parado. Eu não precisaria estar aqui para dizer para o poder público: tu já tinha no orçamento esse dinheiro para mandar para o hospital? Pois manda! Nesse momento, eu não posso abrir mão de 1 centavo. De nenhum centavo. É vergonhoso o que a prefeitura está fazendo. Ontem de tarde, nós estivemos numa reunião lá na prefeitura. E aí a gente disse, o secretário Benami perguntou, não sei se ele está aqui, vocês fizeram o plano de demissão voluntária? E aí alguém disse, não, porque a gente precisa pagar. Não, imagina, não precisa pagar. Que coisa velha isso aí de pagar. Hoje em dia se faz um planejamento onde tu protela isso, tu começa a pagar lá não sei aonde e tal. Poxa, gente, prefeitura, faça isso agora. A recíproca é verdadeira. E não se trata de demissão. Se trata de pegar todo e qualquer recurso que a Câmara de Vereadores consiga consiga assinar embaixo e, por favor, passem todos os recursos do município para o hospital. Nós vamos perder o hospital. Nós vamos perder o hospital. Por favor, prefeitura. Por favor, poder público, não me manda isso, não me dá entrevista mostrando que tu quer terminar com o hospital. Por favor, ou então me diga às claras, sim, a nossa intenção é terminar com o hospital. Por que a prefeitura teria alguma intenção em terminar com o hospital? Olha, depois do estrago que fizeram, realmente seria muito bom que o nome Hospital São Carlos desaparecesse da história de Farroupilha. Não vai acontecer. Para sempre vai ficar nessa cidade, na história do Hospital São Carlos, aquilo que fizeram. Porque em 2004, em 2008, tínhamos estas mesmas pessoas que estão aqui, algumas delas, fazendo uma gestão no hospital que nos merecia prêmios. E olha depois o que fizeram. Então, não é uma questão de esquecer o que aconteceu, fazer a conta só por hoje, porque isso não se sustenta. A SIX, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, foi a promotora da reunião que chamou, junto com a direção do hospital, a comunidade, lideranças empresariais, políticas, enfim, a comunidade farroupilhense. O presidente Daniel Bump, depois de abrir os trabalhos, voltou a fazer o uso da palavra e disse que uma cidade que não tem hospital não pode ser considerada uma cidade. Vamos acompanhar, nesse momento, a manifestação do presidente da SIX Farroupilha, Daniel Bump. Já claro, a nossa intenção como SIX aqui não é politizar, como o jovem rapaz falou muito bem, a gente está acima de qualquer partido político, de qualquer interesse particular,
Nós estamos e fizemos esse trabalho até agora, apoiando, não tem nem palavras para dizer, o trabalho de todas vocês que estão fazendo, porque a gente acredita na causa. E a gente não quer se tornar bairro de uma outra cidade, porque uma cidade que não tem um hospital não é cidade. A pergunta é, se o hospital fechar, a prefeitura, já imaginando que isso possa acontecer, tem um plano de contingência? Vocês já estão estudando essa possibilidade? Para onde vão essas pessoas? O município tem como bancar a internação dessas pessoas em outro município? Vai pagar o tratamento dessas pessoas? Porque o Ministério Público vai direto em cima dele que eu digo, independente de quem esteja na cadeira do prefeito. Tá? Então a pergunta é essa, existe um plano de contingência? Já há uma preparação no caso de um hospital fechar e essas pessoas precisarem de um atendimento médico? Isso vai ser absorvido por quem? À custa de quem e como? Só isso. Não colocamos na pauta a ideia de fechamento. Agora, como a municipalização aqui é plena, o poder público não será omisso em relação a esse tema. Ou seja, caso isso venha a acontecer, nós agiremos naquelas atribuições que cabem ao Executivo Municipal. Temos clareza que saúde pública é responsabilidade, temos clareza de que nós temos um mínimo a investir em saúde e estamos historicamente investindo acima disso, isso é tranquilo para nós. Não queremos que ocorra e lutaremos de todas as formas para que isso não ocorra. E em vindo a acontecer, nós cumpriremos com o dever do poder público nos seus limites de atender a comunidade, mas não queremos que isso ocorra. As voluntárias da saúde, um grupo formado por cerca de 15 mulheres que estão realizando trabalhos e filantropia para o Hospital Beneficente São Carlos, também estiveram presentes na reunião da SICS. O grupo esteve representado por algumas integrantes. A Gisela Berlaver Colombo manifestou-se ao final da reunião e disse que esta reunião deveria servir para que a comunidade possa entender a realidade do hospital. Segundo Gisela Colombo Berlaver, não se deve sair da reunião pessimista, e ela acredita que com um pouco de todos é possível salvar o Hospital São Carlos. Vamos acompanhá-la. Vimos que a questão é muito difícil e muitos vão sair daqui pensando que não tem o que fazer. Pensando, são muitas coisas a fazer. A própria SIC já fez contatos, o próprio poder público afirma de que ele tem 20% de responsabilidade, porque 40% são do Estado, outros tantos são do governo federal. Só que nós não temos mais tempo de ficar pensando de quem é culpa, quem errou e quem deve mais recursos para nós. A nós, aqui em Farroupilha, nossa comunidade, é responsável. Portanto, me permita o chefe de gabinete dizer que a Prefeitura Municipal é totalmente responsável, junto com a comunidade, com os nossos problemas. Se nós tivéssemos tempo, nós conseguiríamos, e tenho certeza que vocês intervindo, o poder, tanto o governo quanto o governo federal conseguirá, com o tempo, fazer algo, mas nós precisamos para hoje. Então o que eu digo não é repetitivo, é um recado muito simples. Quando resolvemos fazer esse nosso singelo, eu digo, é singelo, tanto o Beth como a equipe dela, que tem um trabalho fantástico, como a nossa diretora, acho que enaltece demais o nosso trabalho, porque é muito pequeno, ele é simbólico. Só que este trabalho simbólico está fazendo a comunidade acreditar que pode fazer alguma coisa por Farroupilha, pelo nosso hospital. E a comunidade está ajudando o pobre, aquela pessoa que precisa do SUS, está nos ajudando com o troquinho dele. E é com esse troquinho estamos trocando o telhado, com esse troquinho que quebramos os galhos que eles têm emergentes. E é pouco. O que eu estou querendo aqui mostrar para vocês é que não desanimem. Este pouco que cada um pode dar faz milagres. Então, a responsabilidade é nossa, é do município, é da comunidade. E acreditem que o pouco que posso fazer vai fazer diferença para o hospital. E é por isso que a gente está aqui. A TV Cidade apresentou no programa Cidade Aberta Especial de hoje um resumo do que foi a reunião convocada pela Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e que ocorreu na noite da última quarta-feira nas dependências da SICS em Farroupilha. O propósito foi abrir, mostrar, clarear a realidade do Hospital São Carlos com números
e com dados estatísticos. A empresa que realiza consultoria no hospital expôs a situação. A atual superintendente Janete Twigo colocou as dificuldades do momento e à beira do fechamento da Casa de Saúde, se nada for feito, se não houver em poucos dias o aporte de 3,5 milhões de reais para o Hospital São Carlos. Depois, outras manifestações do próprio assessor jurídico do hospital, Dr. Nelson Molon, também do diretor técnico, Dr. Leonardo Brutomesso, do promotor do Ministério Público de Farroupilha, Dr. Ronaldo Lara Rezende, que está acompanhando o caso do Hospital São Carlos. Enfim, foi uma reunião que durou mais de 3 horas, contou com mais de 80 participações da comunidade de Farroupilha, e o certo é que todos saíram muito preocupados com a situação que se encontra o Hospital São Carlos. Nós quisemos trazer aqui no Cidade Aberta hoje de forma especial para que você, a comunidade de Farroupilha, saiba o que está acontecendo. O propósito da TV Cidade é ser transparente, é ser direta na informação e levar até você a informação para que você possa tomar o seu juízo e ter a sua decisão também diante do assunto. Que o Hospital São Carlos possa, nesse momento, unir a comunidade de Farroupilha. Não haverá um salvador da pátria. Com certeza, o Hospital São Carlos precisa de todos os entes envolvidos, da comunidade, do poder público, enfim, da classe empresarial, todos de mãos dadas, é possível salvar o hospital. Se houver divisão, lamentavelmente poderemos ter um desfecho não favorável. Que a união da comunidade de Farroupilha seja o caminho, nesse momento, a ser tomado para salvar o Hospital São Carlos. Um hospital que salvou muitas vidas. É hora de Farroupilha salvar o hospital. Nós ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje, especial, sem convidados, mas repercutindo e trazendo até você como transcorreu a reunião da noite desta quarta-feira nas dependências da SIX Farroupilha, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilenses. Eu me despeço, deixo a todos vocês um grande abraço e até o próximo Cidade Aberta.